Em um mundo onde a mentira simplesmente não existe, o homem descobre a capacidade de mentir e usa isso a seu favor para conquistar fama, dinheiro e também poder. Começamos em um mundo paralelo, em que a raça humana nunca desenvolveu a capacidade de contar uma mentira. Dessa forma, as pessoas dizem exatamente o que elas pensam. E como você pode imaginar, isso gera várias situações constrangedoras, como por exemplo, essa moça aí falando que o bebê de outra mulher se parece com um rato. Então passamos para o roteirista Mark Bellison, que está batendo na porta de uma garota chamada Anna, em que ele está prestes a levar para jantar. Só que ela atende a porta e logo de cara fala que Mark é feio, que não está empolgada para sair com ele, já que como vimos as pessoas nesse mundo dizem exatamente o que pensam. E aí o cara se senta no sofá para esperar a Anna terminar de se vestir, e ela fala que só está saindo com ele porque está com medo de acabar sozinha. Já Mark diz que fez a reserva em um restaurante barato porque está com pouco dinheiro. Após isso, Anna termina de se aprontar, e o cara confessa que quer que o encontro termine na cama, mas a mulher fala que não achou ele atraente. No entanto, o cara parece não ligar tanto. Afinal, todos são super sinceros nesse mundo, e ele com certeza já deve ter escutado a mesma coisa várias vezes. E o legal de viver nesse mundo é que as tias, avós e mães não vão poder mentir que você é bonito ou bonita, já que elas não sabem o que é mentira, e vão ter que te falar a verdade na cara dura. E em seguida eles chegam no restaurante, e a atendente diz que se sente inferiorizada porque Anna é bem mais bonita do que ela. Sendo assim, os dois sentam na mesa, e o garçom chega para atendê-los, e conta que tem vergonha de trabalhar nesse lugar, e que Anna é bonita demais para estar saindo com um cara como Mark. E após o garçom sair, os dois finalmente ficam a sós, e ele pergunta sobre a vida dela. Com isso, Anna conta que é uma executiva, e que só vive em um apartamento de luxo e compra roupas caras porque ganha um ótimo salário. E aí a mãe dela liga para saber como está indo o encontro, e Anna descreve Mark bem na frente dele como sendo um homem gordinho com cara de sapo, e mesmo que ele esteja acostumado a escutar que não é bonito, essa deve ter doído. Mais tarde o encontro chega ao fim, e o cara leva Anna até o prédio dela. Então ela confessa que se divertiu mais do que esperava, e dá um beijo de despedida na bochecha dele. Já de noite, Mark se deita para assistir televisão antes de dormir, e aparece um comercial super sincero da Coca-Cola, em que o apresentador fala que refrigerantes podem causar a obesidade. Já no dia seguinte, Mark está indo pro trabalho e vê uma propaganda da Pepsi em um ônibus, e diz que as pessoas só compram Pepsi quando não tem mais Coca-Cola no mercado. E eu posso dizer que não é bem assim, já que pra mim tanto faz. E vocês, preferem Pepsi ou Coca? Após isso, o cara chega na empresa em que trabalha, que basicamente escreve roteiros para criar documentários sobre eventos históricos. Só que esses documentários são bem entediantes, e eu acho que deu para perceber isso pela cara desse grupo de visitantes. E aí o cara que está liderando a visita diz que Mark é o pior roteirista da empresa, e que ele será demitido em breve. E o Mark poderia enviar o currículo dele aqui pro resumo do filme se isso realmente acontecer. Afinal, esse cara é um dos criadores da série The Office. E em seguida ele tem uma pequena conversa com uma secretária chamada Shelley, que conta que o chefe deles, Anthony, chegará em breve para demiti-lo. Então Mark pede para ela anotar os seus recados, mas Shelley diz que isso seria perda de tempo, já que o cara será mandado embora em breve. Após isso, Mark está em sua sala, e Anthony chega lá e explica que os dois últimos roteiros que ele escreveu são deprimentes, e que quase não geraram audiência. Sendo assim, Anthony finalmente demite Mark, e pra piorar, o cara ainda recebe um e-mail da Anna falando que não está mais interessada nele, porque ele ganha pouco e não é atraente. Dessa forma, o cara coloca suas coisas em uma caixa de papelão e se prepara para ir embora. Contudo, Brad Kessler, que é um dos melhores roteiristas da empresa, aparece para humilhar Mark, dizendo que ele é um fracassado. No entanto, Brad admite que sempre se sentiu ameaçado pela presença dele, porque sabia que no fundo o cara tinha algo de especial. Mais tarde, Mark vai até um asilo, e a recepcionista é super sincera, assim como todos nesse mundo, e por isso pergunta se o cara veio abandonar uma pessoa idosa, mas ele explica que já fez isso, e que está ali para visitar a sua mãe Martha, que tem o mesmo nome da mãe do Superman, e também do Batman. Sendo assim, Mark chega no quarto da sua mãe, e desabafa ao contar que perdeu seu emprego, e que é um solteirão com 40 anos de idade. E por causa disso, Martha tenta consolar o seu filho, e fala que ama ele, e que as coisas poderiam estar bem piores. Já no dia seguinte, o senhorinho do prédio bate na porta do cara para cobrar o aluguel, então Mark tenta explicar que perdeu seu emprego, e que só tem $300 na conta, sendo que o aluguel custa 800. Contudo, o senhorinho não tem um pingo de empatia, e explica que Mark tem um dia para retirar suas coisas do apartamento, já que ele não é como o senhor Barriga que deixava o seu Madruga atrasar 14 meses de aluguel. Dessa forma, Mark vai até o banco para sacar todo o dinheiro que tem em sua conta para fazer a mudança. Porém, a atendente conta que o sistema do banco está fora do ar e pergunta quanta grana o cara tem em sua conta para realizar a operação mais tarde. Só que Mark fica com vergonha de dizer a verdade, e algo dentro do cérebro dele desperta. Com isso, o cara aprende a mentir e fala que tem $800 em sua conta, que é o exato mesmo valor do aluguel. E aí, no mesmo instante, o sistema volta a funcionar, e a atendente percebe que Mark só tem $300 em sua conta. No entanto, essa é a primeira mentira que contam nesse mundo, e por isso ela acredita em Mark, e pensa que só aconteceu um erro que diminuiu a quantia de dinheiro que ele tem. Portanto, a atendente entrega os $800, e o cara sai do banco com um sorriso no rosto. Dessa forma, ele descobre que pode mentir para conseguir o que quer, e entrega a grana do aluguel para o senhorio. Já no dia seguinte, Mark está conversando com seu amigo Greg em um bar, e tenta explicar o que é a mentira. No entanto, ele não consegue descrevê-la em palavras, porque algo assim não existia no mundo deles até então. Sendo assim, Mark tenta dar um exemplo prático, e mente
mente para o atendente do bar que seu nome é Doug. Só que tanto quanto o atendente quanto seu amigo Greg, que já lhe conhecem, acreditam nisso, e o cara fica frustrado por não conseguir explicar para ele o que é uma mentira. E aí Mark decide apelar e diz que tem a pele escura, que é um pirata e também um domador de leões, mas surpreendentemente Greg e o atendente acreditam em tudo como se fosse verdade. Portanto, Mark desiste de tentar ensiná-los o que é uma mentira e pergunta o que eles fariam se tivesse o poder de fazer qualquer coisa no mundo. Com isso, ambos respondem que pegariam várias mulheres, e Mark tem a ideia de fazer o mesmo usando a mentira, mas se bem que já tem vários homens que fazem isso diariamente no nosso mundo normal. Dessa forma, Mark sai do bar e se depara com uma moça bem atraente, mas logo de cara ela dá um fora nele e diz que nunca ficaria com alguém. Só que Mark é esperto e mente que o mundo irá acabar em alguns minutos se os dois não darem uma relaxada. Então a mulher se vira com o rosto assustado e pergunta se dá tempo de ir em um motel, ou se os dois podem fazer no meio da rua mesmo. E aí Mark leva a moça para um motel barato e ela começa a tirar a roupa desesperadamente, porque pensa que o mundo irá acabar. No entanto, o cara pergunta o nome dela e diz que seria melhor se os dois conversassem um pouco para se conhecerem melhor antes de irem para a cama. Porém, a mulher insiste que eles se deitem juntos logo, mas Mark se sente culpado e mente que recebeu uma ligação da NASA, informando que o mundo não será destruído. Com isso, a moça comemora de felicidade e Mark deixa ela sozinha no quarto de motel. Após isso, o cara volta pro bar e pede para seu amigo Greg levá-lo de carro até um cassino. Só que Greg está bêbado e por isso eles são parados por um policial, que faz o teste do bafômetro no bebum e percebe que ele encheu a cara. Sendo assim, o policial arranca Greg do carro e se prepara para algemá-lo. Contudo, Mark mente que seu amigo não bebeu sequer uma única gota de álcool, e o policial acredita na mentira e libera os dois. Então Mark assume o controle do volante para evitar mais problemas, e eventualmente eles chegam no cassino. E aí a balconista avisa que tem uma grande chance de eles perderem dinheiro no cassino, mas o cara tem a mentira do seu lado, e por isso ele compra algumas fichas sem nem se preocupar. E em seguida, Mark aposta todas suas fichas no número 28 no jogo da roleta, só que a bolinha acaba caindo no número 35, mas Mark aponta para uma direção dizendo que viu algo inusitado, e todos olham para lá. Dessa forma, ele move suas fichas para o número 35 para mentir que ganhou a rodada. Já no próximo golpe, ele chama o gerente do cassino e mente que ganhou o prêmio máximo no caça-níquel, e que a máquina deu defeito bem na hora e não entregou o dinheiro para ele. Sendo assim, o gerente acredita na mentira, e Mark enche os bolsos ao receber o prêmio máximo. Após isso, o cara retorna para o prédio em que mora, e tem uma rápida conversa com seu vizinho Frank, que confessa que tentou se finalizar na noite anterior. Então Mark convence o cara a não tentar fazer isso novamente, dizendo que ele irá conhecer uma garota legal em breve, que irá fazê-lo feliz. Com isso, Frank fica bem, e Mark percebe que a mentira também pode ser usada para o bem, e por isso ele leva um sem-teto para o banco para fazê-lo conseguir dinheiro de graça com a atendente. Em seguida, o cara sussurra algumas palavras nos ouvidos de um casal que estava brigando, e no mesmo instante eles fazem as pazes e se abraçam. E depois disso, ele visita o asilo em que sua mãe mora, e conta várias mentiras para os velhinhos que estão deprimidos se sentirem felizes. Já de noite, Mark volta para o seu apartamento e liga para Ana para chamá-la para sair. Só que a mulher recusa o convite e se prepara para desligar o telefone na cara dele. No entanto,